Olá pessoal, eu sou Ed, professor de História aqui do Colégio Oficina do Estudante e hoje a nossa aula de História é sobre rebeliões na América Portuguesa. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Essa aula do Fundamental Anos Finais vai abordar rebeliões na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Eu fiz um mapa do Brasil para a gente, claro, sem escala, só para a gente ter uma noção da região onde ocorreram essas revoltas. Também coloquei a data aqui para a gente ter uma referência de temporalidade, que é muito importante para a gente ter uma noção do século, né? Isso faz muito sentido para depois a gente estudar as revoltas separatistas, a baiana e a mineira, mas num outro momento. Nesse momento, nós vamos falar sobre as nativistas. Essa palavra implica para a gente a ideia de amor à pátria, de amor à terra natal. Bom, nesse momento, ainda não podemos falar que havia um sentimento patriótico, até porque a ideia de Brasil ainda não existia. Afinal, nós estamos falando de um período que o Brasil era uma colônia de Portugal. Mas é muito importante a gente analisar essas revoltas para a gente entender esse embrião que depois vem a ser o que a gente pode chamar de um sentimento próximo de algo nacional, de algo patriótico. Combinado? Vamos nessa? Eu coloquei para vocês aqui, né, os anos, então a gente vai seguir essa ordem cronológica, né? Uma primeira grande revolta que a gente pode considerar significativa no nosso passado colonial foi a aclamação de Amador Bueno. São Paulo, muito distante da Europa, né, não fazia parte de um centro econômico significativo aqui da colônia. Vamos só resgatar que nós estamos falando, 1600, 1700, a gente está falando de um momento que o Nordeste tem uma economia muito significativa no nosso país. Então, o contato do Nordeste com a Europa era muito mais intenso. São Paulo ficava fora desse eixo, né? Então, aqui nós temos um sentimento de abandono em relação a Portugal. Então, Amador Bueno, junto com outros paulistas, se proclamam, né, como dirigentes dessa capitania, né? Quando, evidentemente, Portugal passa a ter esse conhecimento, obviamente, o nosso amigo aqui, Amador Bueno, né, ele é impedido de governar essa capitania tão importante para Portugal. Portanto, a ideia aqui não foi de separar-se de Portugal ou de criar um governo próprio, né? Aqui era uma grande insatisfação com a situação que vivia essa capitania. Mais tarde, essa situação muda quando o eixo econômico sai daqui do Nordeste e vem para essa região com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então a gente vai analisar mais adiante como essas revoltas ocorreram com essa nova dinâmica, saindo do Nordeste e vindo aqui para a região Sudeste. Pessoal, nós vamos agora para um outro evento que ocorreu no Nordeste, que foi a insurreição pernambucana, ainda no século XVII. Para a gente entender a insurreição pernambucana, a gente tem que se lembrar da presença holandesa no Nordeste brasileiro, por conta da união das duas coroas, de Portugal e Espanha. Então, os holandeses, inimigos dos espanhóis, invadem o Nordeste brasileiro. Então, nesse momento de permanência holandesa, numa rica região colonial, nós temos um movimento para a expulsão desses estrangeiros, né? Então, nós temos aqui um levante, né, que ficou denominado como insurreição pernambucana. Notem que nós ainda não estamos falando de um movimento de independência do Brasil ou um sentimento patriótico, né? Aqui nós estamos falando de senhores de engenho interessados em reaver o controle sobre a produção do açúcar, né? Inclusive, essa colônia era uma das que mais produzia açúcar no mundo. Nós vamos agora
para um outro evento importante que aconteceu ainda no século XVII, que foi aqui no Maranhão, a Revolta de Beekman. A situação dessa região era uma situação parecida com a de São Paulo, com a exceção, né, de que aqui nós estamos próximos de um centro econômico. Só que aqui era a presença marcante dos jesuítas. Jesuíta não apoiava a escravização de indígenas. E, por ser uma região economicamente menos atrativa para Portugal, aqui era proibido a escravização do índio e não chegava escravos africanos. Então havia um conflito muito grande entre o jesuíta, que protegia o índio da escravização, e o colono, que queria a escravização indígena. Por conta dessa situação, nós temos alguns indivíduos, né, que organizam um movimento de crítica, de contestação a essa forma de organizar essa região do Maranhão, principalmente depois que Portugal impõe o comércio, a exclusividade, o monopólio sobre a venda de escravos, o que gera grande insatisfação desses colonos, né? Esses líderes que se colocaram contra essa imposição portuguesa, depois são mortos, né, numa demonstração de castigo exemplar, que é inclusive um recurso que Portugal usa para demonstrar para outros colonos o que aconteceria caso tivesse alguma contestação às ordens impostas pela metrópole, por Portugal. Na sequência, nós vamos para o século XVIII. No século XVIII, nós temos 3 revoltas nativistas que merecem destaque. Ainda no Nordeste brasileiro, lá em Pernambuco, nós temos a famosa Guerra dos Mascates. Mascate era o termo pejorativo. O termo pejorativo está relacionado com comerciantes. Termo empregado para os comerciantes de Recife. Recife não era a capital, a vila de Pernambuco, né? O que marcava esse caráter de vila era o Pelourinho, né, onde se castigavam os escravos. A Recife era dependente de Olinda. Olinda era marcada pela presença dos fazendeiros, dos senhores de engenho. Com o declínio da produção açucareira da região nordestina aqui do Brasil, na época colônia da América Portuguesa, nós temos a decadência desses senhores de engenho, né? Então, Olinda tinha o Pelourinho, era ainda a vila de Pernambuco, só que esses fazendeiros dependiam financeiramente dos comerciantes de Recife. Então, por isso o termo pejorativo de mascates, né? O que os moradores da vila de Olinda fizeram, né? Eles não aceitaram que a transferência da vila fosse para Recife, né? Então teve um conflito de interesses, né? Notem de novo que nós não estamos falando de um movimento de independência do Brasil, nós estamos falando de um conflito de interesses local, mas que demonstra a incapacidade de Portugal de arbitrar, de resolver esse problema, né? A solução, né? 6 meses a capital seria Olinda, 6 meses seria Recife. Obviamente que isso não deu certo, né? E com o tempo e por conta das questões comerciais, a capital, a vila, né, o caráter de vila permaneceu para Recife. Mudando o eixo econômico, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a nossa atenção agora vem para a região sudeste. Nós já estamos no século XVIII, né? O primeiro grande conflito que ocorreu na região de Minas Gerais, que nós vamos dar destaque, é a Guerra dos Emboabas. Emboabas é um termo indígena que designa passarinho com penas nos pés. Isso por quê, pessoal? Os bandeirantes daqui da capitania de São Vicente, os vicentinos, que compreende São Paulo e Minas Gerais, encontraram ouro em Minas Gerais, por isso o nome Minas Gerais. E eles estavam acompanhados de índios, né, falavam a língua indígena e
se vestiam como os índios, né? Nós estamos falando de uma região muito quente, né? Então eles andavam descalços na maioria das vezes. Então os índios não estavam habituados a verem muitos colonos calçados, né? Então uma forma de diferenciar o colono vicentino da capitania de São Vicente, São Paulo, Minas, e do estrangeiro era designá-lo com calçados. Quando houve a descoberta do ouro, um grande afluxo de pessoas para essa região, né? Um número gigantesco de colonos, não só de outras regiões da América Portuguesa, como também da Europa, vieram para Minas Gerais. E um termo usado para designá-los foi o emboaba, que era um estrangeiro, ou seja, aquele que vem calçado. A guerra aconteceu pela disputa do controle de quem faria a extração do ouro. Os descobridores, vicentinos ou paulistas, né? Ou esses estrangeiros, os emboabas, né? Esse conflito de interesses leva a uma guerra. Para Portugal, tanto faz um lado quanto o outro, desde que todos paguem impostos, né? Então, o resultado dessa guerra foi a separação das capitanias de Minas Gerais e São Vicente, né? Elevando então essa região a uma nova capitania, e São Paulo, né? Os descobridores, os bandeirantes, descobridores do ouro, então são expulsos dessa região. A revolta de Vila Rica, que ocorre também em Minas Gerais, é contra a excessiva cobrança de impostos, mas ainda a gente não pode dizer que é uma revolta por independência ou questionando a exploração, né? Na verdade, os mineradores estavam desgostosos com o tipo de organização fiscal imposto por Portugal. Então, imagina a situação, os caras encontravam ouro em diferentes formas, em pepitas pequenas, pedras maiores, e eles eram obrigados a levar esse ouro até uma casa de fundição. Nessa casa de fundição, o ouro era derretido, colocado em barrinhas que recebiam o selo real. O rei, então, funcionário do rei, quintava esse ouro, né? Ou seja, tirava os 20%, né? Um quinto desse ouro. A situação, pessoal, era que não havia casa de fundição em qualquer lugar, né? Às vezes os mineradores precisavam transportar de uma região para outra, demorava-se semanas para poder pagar esse imposto, porque se eles fossem pegos com ouro que não tivesse sido quintado, ou seja, que não estivesse em barrinhas, ele era considerado um contrabandista, né? Então essa insatisfação com o tipo de cobrança fiscal, de organização fiscal, leva os colonos a se voltarem contra o Portugal. Mas veja bem, não era a independência ainda, né? Eles estavam questionando essa organização. O líder dessa revolta é Filipe dos Santos, né? Então muitos livros de história abordam essa revolta como Revolta Filipe dos Santos. O Filipe dos Santos também, assim como os outros, foi morto através de um castigo exemplar, né? Ele foi enforcado, né? Seu corpo ele foi amarrado num cavalo, né? E hoje essa cidade, né, de Vila Rica é a cidade de Ouro Preto. As ruas eram de paralelepípedos, né? Então ele teve seu corpo esfolado, sendo arrastado por um cavalo, e depois o seu corpo foi dilacerado. Ele foi amarrado em vários cavalos que foram para direções diferentes, né? Então o seu corpo dilacerado numa cena pública, né? Para ser castigo exemplar, para ninguém questionar esse tipo de organização fiscal de Portugal. Então assim encerra a revolta de Vila Rica. Queridos, analisando então essas revoltas nativistas, né, o que elas têm em comum? Demonstram problemas locais, né, regionais, e não contestam o controle português sobre a sua colônia, né, mas mostram para a gente o embrião, né, a semente, a ideia, né, de algo que pode se tornar a ser um sentimento de contestação
né? E isso é um tema para um outro momento, para uma outra aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.